Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Forex Social. Esse vai ser o vídeo referente ao dia 3 do projeto Trader Tranquilão. É o seguinte, ontem eu fiz um vídeo do dia 2 que ficou bem curtinho, aproximadamente 5 minutos, mas depois eu fiquei sentindo que eu tive que ficar um pouco correndo demais para poder fazer nesses 5 minutos, para poder ficar dentro de um tempo mais curto, porque tem gente que reclama de ser vídeo longo, não assiste tudo, mas aí depois eu fiquei sentindo que eu tive que ficar correndo demais. E como trader tranquilão que eu sou, ou quero ser, né, não acho que faça sentido eu ficar correndo nesses vídeos. Então eu vou fazer o seguinte, minha ideia é que a partir de agora eu vou gastar no máximo 5 minutos com a parte de análise dos gráficos todo dia, e depois eu vou conversar por mais uns 5 minutos sobre algum assunto interessante. Então se você quiser mandar dúvida, pergunta, ou tiver qualquer coisa para a gente poder conversar nesses outros 5 minutos, você manda. Mas a análise vai vir antes e mostrar tudo o que aconteceu no dia. Vai vir nos primeiros 5 minutos, quem quiser assistir só isso, assiste, e quem quiser, assiste até o final. Tá certo? Então é isso aí, vamos lá, vamos começar a analisar os pares hoje. Dentro da nossa estratégia que a gente escolheu, do Heikin-Ashi e média móvel de 20. Vou seguir aquela ordem, vou sempre seguir aquela ordem inicial do primeiro dia. Então vamos lá. Euro. Bom, o euro fechou. Essa vela aqui já é que acabou de abrir, né? Tem 2 minutos que abriu, que são 7,2. Então essa aqui é a vela do dia que fechou agora, de Nova York. Mais uma vela de baixa. Ainda longe da média, não tem nada para a gente fazer nesse par. Vamos lá. O Yen, dólar Yen, fechou mais uma vela de vermelha. Está começando um movimento que pode descer, mas como o nosso sistema manda a gente esperar fechar embaixo do amarelo para poder vender, nós vamos aguardar para ver o que vai acontecer nesse par aqui que está nessa indecisão, digamos aqui. Está entre essas duas médias, ainda está bem indefinido, né? Essa aqui é uma linha que pode ser considerada um suporte porque ela foi resistência aqui, é uma linha horizontal importante, enfim, esse par também temos que aguardar. Vamos lá, Libra. Libra fechou o dia com uma vela verde, portanto a outra já abriu verde, mas também está muito longe da média de 20 para a gente poder fazer qualquer coisa, mais um par que temos que aguardar. Vamos lá para o nosso dólar australiano. Bom, nosso dólar australiano é esse aqui, que tem essa trade aberta. A vela que acabou de fechar foi essa aqui. E é uma trade que está bem interessante para nós, né? Tá no lucro. Então também não vou abrir outra operação, não tem nada que fazer agora, tem que esperar o que vai acontecer. E o outro par é o Euro-Yen, que é um par que a gente viu que está num momento interessante, que ele está aqui bem lateralizado e agora ele está abaixo da média de 20 e também está no lucro para a gente. Tá certo? Mas também não tem nada para fazer, nem comprar, nem vender. Então, para ele tá esperar agora, tá? Então, agora cumprindo o que eu falei lá no começo, eu vou conversar agora sobre um assunto diferente, que é sobre as emoções e sentimentos desses primeiros dias, tá? Eu sou um trader que tem uma certa experiência, mas também sou ser humano, também tenho emoção como qualquer pessoa que está participando. Então, eu achei legal conversar um pouquinho sobre essas coisas que passam na nossa cabeça enquanto trader e compartilhando e discutindo, tá? A gente vê como que são essas famosas montanhas russas de emoção, as coisas sobem e descem, né? Algumas coisas interessantes que eu queria comentar. Primeiro é o seguinte, primeiro em relação à segunda trade que a gente abriu lá no primeiro dia, que foi o Euro-Yen. Travado aqui, vou atualizar. Que foi o Euro-Yen, que foi interessante. Logo depois que eu abri a trade, nas primeiras horas depois, a trade ela ficou alguns pips no negativo. Então a primeira emoção, o primeiro sentimento que eu já tive, né, que mesmo eu estando nesse propósito de ser o trader tranquilão e olhar uma vez por dia, era o meu primeiro dia no projeto, e é óbvio que por mais que eu tenha dito que o que importa não é a estratégia e sim é a execução,
Eu, no primeiro dia, lógico que eu queria que fossem trades legais, trades boas, né? Então aqui no Eurien foi interessante que logo depois que eu abri a operação, que foi aqui, né? Eu tô aqui no gráfico diário, vou para o gráfico de 4 horas. Logo depois que a gente abriu a operação, que foi aqui, o preço fez esse movimento aqui, ó, e chegou a ficar lá, vamos ver quantos pips. Chegou a ficar quase 40 pips, mais de 40 pips negativo. E já veio aquela emoção, nossa, eu não devia ter entrado nessa trade, bem que eu tava, né? Não sei se você lembra que eu fiquei com um pouco de dúvida. Então, é o tipo de emoção que vem para todo mundo e a gente tem que saber superar e saber pensar, não importa. Eu estou seguindo o sistema. Se a trade der errado, não sou eu que estou certo, eu estou errado, que sou bonito, sou feio, sou inteligente, sou burro. O meu objetivo é seguir o sistema que eu me propus. Tá? Outra coisa de sentimento, vou voltar isso aqui para o gráfico diário. Outra coisa de sentimento bem interessante é em relação ao dólar australiano. Olha só. Aqui estão as duas operações, né? Uma é Eurien aqui e a outra dólar australiano aqui. O dólar australiano está com 86 pips de lucro. Já chegou a ficar até um pouquinho mais no lucro nessa operação aqui. Já chegou a ficar quase 100 pips. Mas olha só também outra emoção interessante que já vai começando a acontecer agora. Que está no lucro. Eu vou aqui entrar no de 4 horas, tá? Porque olha o que é interessante da gente ver. Vou tirar o zoom aqui. Então o preço está chegando no nível horizontal aqui, tá? Eu vou voltar aqui pro dólar no gráfico de cá, no TradingView, e vou colocar aqui uma vela normal. O que está acontecendo? A gente tem aqui no diário, se eu diminuir, a gente pode ver que tem aqui relativamente um outro nível horizontal aqui, ó. Se a gente vem até aqui na esquerda e olha nessa parte aqui, olha todos os lugares que vai pegar, tem um nível horizontal. Então, qual que é sentimento ou emoção que já vem? Qualquer um já começaria a se perguntar, nossa, será que vale a pena eu ficar com essa posição aberta? O preço pode bater nessa linha de resistência e voltar, não é preferível embolsar esses quase 100 pips? A gente já começa a olhar o lucro e já começa a ficar com medo de perder o lucro que a gente tem se o preço voltar. Que realmente pode, o preço pode bater aqui e voltar aqui, o preço está aqui, nada impede que ele respeite aquele suporte e volte aqui, e esse lucro que está aqui de quase 90 pips vai para zero. Pode acontecer. Mas eu também não posso me deixar levar por essa emoção, ou por esse sentimento, esse medo de perder o lucro. Porque qual que é a proposta? A proposta é ter próximo de 2 para 1 de 2 para 1 de lucro. Então, se o meu risco está aqui, enquanto o meu lucro não tiver de 2 para 1, que seria aproximadamente aqui, né? Eu só peguei ali para medir os níveis, né? Eu ainda não toquei pela minha estratégia, então tem que chegar pelo menos aqui perto. Então tem que ficar tranquilo. E diante disso, eu queria comentar uma coisa interessante, que o sentimento que realmente importa é o sentimento do mercado para nós como trader. É entendermos qual que é o sentimento, o que tem por trás desse mercado aqui, o que o preço está me falando. Esse preço, esses gráficos aqui, é uma forma visual de você ver o sentimento do conjunto de traders de um ativo explícito de uma forma visual. Isso aqui olha qual que é o sentimento. A gente pode ver, por exemplo, pela média de 20, que o sentimento aqui, as pessoas estão achando que ele vai aumentar, subir, né? Pela média de 20, se a gente for avaliar dessa forma. Mas também a gente sabe que tem esse nível aqui. E dentro dessa questão de sentimento, eu queria te mostrar uma ferramenta que talvez você não conheça,
que a gente tem lá no nosso site, que esse aqui chama índice de sentimento. Tem de vários, aqui ó, tem isso aqui, é uma corretora suíça que te mostra como que estão posicionados os traders na SN Suíça. Eu estou descendo aqui, tem da Alpari e tem da Oanda. Além de ter também aquela que eu já mostrei para vocês em outro vídeo sobre ferramentas, da FX Pro. E olha que interessante que eu reparei ontem. Aqui vem... Eu olhando ontem, 4 horas da manhã, na verdade já era hoje, olha como é que estava o sentimento aqui. Que é o que importa para nós aqui. São esses pares, eu marquei aqui. 4 horas da manhã, o euro e ien, como é que estava? Relativamente equilibrado. O verde são traders dessa corretora que estão comprados e querem que o preço suba, e vermelho que estão vendidos. Aqui está equilibrado. O que chama mais atenção aqui é o do dólar australiano, que já tem um certo desequilíbrio, 66% dos traders vendendo. Se a gente for olhar às 2 horas da tarde de hoje, que é o preço já estava aqui, ó, próximo de onde está, 2 horas da tarde já estava só Nova York aberto. O preço aqui, como que o sentimento já foi? O sentimento já passou, olha lá, comprado estava 33, agora 36, equilibrou, tá? Mas ainda tem mais australiano. Mas se a gente for olhar em outras corretoras, olha que interessante aqui o dólar australiano, que é o que importa, o primeiro aqui, ó, às 4 horas da manhã, 63% vendendo dos traders dessa corretora, e depois 72% vendendo, tá? E vou olhar do FX Pro, olha aqui o dólar australiano. 78% estava vendido às 4 da manhã, e às 2 da tarde de hoje, quase 80%, mais de 80% dos traders estavam vendidos. O que isso quer dizer? Esse trader aqui é o trader de varejo, é o trader do retail, né, que a gente fala. Para ele estar vendido, quem que está do outro lado dessa operação aqui? São os grandes bancos. São os provedores de liquidez. Então é interessante esse tipo de índice aqui, porque geralmente quando a gente tem um desequilíbrio tão grande assim, como esse que tem 80% dos traders, dos clientes, dos traders pequenos vendidos, a gente pode acontecer do preço continuar subindo. Geralmente quando acontece de estar disso aqui, é quando aconteceu o quê? Eu vou aqui no nosso dólar australiano, vou aqui no C-Trader, tá? E vou para o gráfico de 4 horas. Olha aqui, se a gente vê aqui no gráfico de 4 horas, o preço veio, subiu. Quando o preço chega aqui e vai chegando perto de níveis, igual aqui, tá vendo? Ó, o que o trader do varejo começa a pensar? Nossa, esse dólar australiano já subiu demais, já se afastou muito da média. Se a gente for olhar outros indicadores, já está mostrando que ele provavelmente está overbought, né? Sobrecomprado. Então, o que o trader amador ou o trader do varejo geralmente faz? Ele vai vender aqui, esperando uma correção do preço. Tá certo? Só que olha o que é muito interessante da gente ver, é o seguinte, e é importante você ter noção dessa dinâmica. O que acontece? O preço está aqui. Essa é uma área que vão ter muitas pessoas que vão entrar justamente por ser um nível horizontal, vai ter gente entrar apostando que ele vai romper e vai subir, e gente que ele vai respeitar. Só que o que é interessante, esses traders aqui, vamos supor que você é esse trader aqui, tá? Que está nesses 80% aqui de pessoas que estão vendendo dólar australiano. O que aconteceu provavelmente esse trader? Vamos supor que ele entrou aqui ou entrou aqui. Se ele entrou, aonde que ele vai colocar o stop loss dele? Pensa comigo. Essas pessoas todas que entraram aqui, muito provavelmente o stop loss dessas pessoas está logo aqui, ó, nesse nível. Concorda? Que seria o que você ia ouvir falando de um nível de, ó, o último swing aqui. Então tá aqui o stop loss aqui. E os bancos sabem onde que estão os stop loss das pessoas. Não só porque muitas vezes ele tem acesso ao book, digamos assim, mas porque você não precisa de ter acesso. Eu sei, qualquer um, você olhando aqui sabe que tem um monte de stop loss aqui em cima.
Então o preço pode bater e voltar? Pode. Mas o que esse cenário mostra? E por que o preço muitas vezes fica parado aqui? Porque enquanto o preço está parado aqui andando de lado, nesse movimento de consolidação, que geralmente acontece nesses níveis, é como se você tivesse uma casa, tipo assim, as apostas estão abertas, faça suas apostas. E fica ali aumentando as apostas. Todo mundo apostando, achando que vai subir ou vai descer. E o que acontece? Como tem esse monte de stop loss aqui, um grande banco, um fundo de investimento, algum peixe grande que tem capacidade de mover o mercado, ele sabe que se ele fizer tiver o poder de fazer o preço vir aqui ou fazer uma forte compra, o que vai acontecer? Vai bater nos stop loss dessas pessoas que estão vendidas. E se você está com uma operação vendendo dólar australiano aberto e tem o stop loss, quando você fecha o stop loss, o que você faz? Justamente o stop loss é fazer a operação contrária. Então se você está vendido, quando você fecha o stop loss, você compra. Aí o preço vai e e faz um forte rompimento. Tá certo? Então, no vídeo de hoje eu quis falar um pouquinho dessa questão do índice de sentimento. Porque nem sempre é assim. Se a gente vier aqui no euro-dólar, por exemplo, ó, no euro-ien, que é a outra operação que a gente está aberto, está aqui, tem mais gente, agora nem tá, mas tinha mais gente vendido, que estava igual a gente. Igual a gente, eu falo, quem está usando a estratégia, né, deixa eu achar aqui o euro-ien. Tava mais vendido. Então a gente estava no mesmo sentido que a maioria, apesar de estar mais equilibrado. Então sempre que você vê um desequilíbrio no preço assim, você pode pensar, nem sempre, você não existe certeza no mercado, você não tem certeza que porque 70% dos traders do varejo estão comprados, o preço vai continuar descendo. Não, você não pode ter certeza, mas é um indício para você levar em consideração, tá? Então se você não conhecia essa ferramenta, vale a pena conhecer. Aqui embaixo do vídeo vai ter o endereço para você poder acessar o nosso site aqui para ver essas ferramentas todas e poder colocar isso no seu leque de ferramentas, tá certo? E amanhã eu já vou trazer aqui o que vai ser o que eu vou nos 5 minutos finais falar amanhã. Eu vou comentar sobre o seguinte, eu vou comentar sobre risco da nossa estratégia e do nosso projeto e recompensa, e ganhar mais ou ganhar menos. Vai ser baseado num comentário de YouTube que eu recebi de um colega nosso, que foi o seguinte: o Marquinhos, ele falou o seguinte: mas falando da estratégia, né? Mas esse é para quem tem uma conta de 1000. Aliás, para quem tem uma conta grande. Para quem tem uma conta de 1000, tem que operar no day trader, que faz várias trades por dia. Aí eu falei para ele: não, mas o projeto é exatamente como uma conta de $1000. Ele falou: mas dessa forma essa forma sua você não vai ganhar nada. Vai mais de meses para ganhar algo. O negócio é fazer $100, $150 por dia, com uma conta de $1000, né? Aí eu falei para ele o seguinte: bom, o trader tranquilão olha primeiro o risco. Para você fazer 10% ao dia, que seria fazer $100 com uma conta de 1000, é necessário um risco que o trader tranquilão não quer correr. O trader tranquilão opera uma conta de 1000 como se ela fosse uma conta de 1 milhão. Aí ele perguntou: então quanto tempo demoraria para o trader tranquilão chegar a 2000? Que eu quero dizer aqui, que nós estamos falando, que é a mesma coisa que falar quanto tempo vai demorar para o trader tranquilão ter um lucro de 100%. E isso foi hoje, e eu falei para ele que amanhã eu vou responder. Então, se você ficou interessado nessa questão, acompanhe a gente amanhã, que eu vou falar sobre isso, sobre qual que é a nossa perspectiva de lucro, e voltar um pouquinho nessa questão de sentimento, né, e de emoção, porque olha só, olha que interessante. Se uma coisa que eu podia pensar era falar: se eu fechar agora, vamos supor, ao longo do dia, teve uma hora hoje que eu fiquei com quase 200 pips, porque o euro-ien chegou a estar aqui embaixo, né, com um lucro maior, e o dólar australiano chegou a estar com um lucro um pouco maior. Então eu tinha quase 200 pips. Ou seja, eu já estava com quase 2% de lucro. Eu podia falar: se eu fechar aqui, eu vou ter feito um lucro
de 2% em 2 dias, o que eu já acho muito bom. Só que isso é ilusão, porque a gente tem que saber que a gente pode ter dado sorte com essas 2 trades que a gente abriu já irem para o lado que a gente queria depois de um tempo e dar um certo lucro. A gente não pode se basear em 2 trades para poder mudar o nosso sistema. A gente tem que ter uma visão de um conjunto de trades, um conjunto de operações para a gente poder aí sim avaliar se a gente deve mudar alguma coisa ou não por causa de uma questão probabilística. Tá certo? Espero que tenha ficado tudo claro para você, que tenha ficado claro esse conceito, que você vai começar agora a ver isso aqui, que quando tem isso aqui significa que tem um monte de stop loss aqui em cima e que os grandes bancos, as coisas podem vir buscar esse stop loss, e às vezes pode acontecer o seguinte: o preço já vem aqui, rompe esse nível horizontal, pega aqueles stop loss todo, tira do mercado todo mundo que está vendido e depois desce. Também acontece, você já deve ter visto isso acontecer. Então fica essa dica aí de você ter essa visão que está sempre uma briga de um lado e de outro. Se tem um monte de gente querendo comprar, tem quem vai vender para eles. E aqui, ó, nesse nível, todo mundo sabe que aqui tem um grande nível de oferta. Então esses níveis de horizontais de suporte e resistência são, na verdade, grandes níveis de oferta e demanda. Chega aqui e começa a ter gente ofertando, aumenta a oferta, por isso que o preço para de subir. Mas ao mesmo tempo aqui em cima a gente sabe que tem demanda, porque são os stop loss. Acho que ficou claro, é isso aí, o vídeo já passou dos 10 minutos, mas eu vou aperfeiçoando nessa questão do tempo aí. Obrigado por assistir mais esse e até amanhã.